Beleza. Pessoal, boa noite. Nós somos o grupo de estudos de pesquisa de direito e marxismo. A gente está com esse evento hoje de pachucanismos, mais para apresentar o grupo e também para promover ou instigar a crítica ao direito. A palestra vai funcionar da seguinte maneira: os professores vão fazer suas marcações num período livre. O grupo vai fazer primeiro uma pequena fala só para contextualizar o próprio grupo e a importância que a gente enxerga em debater a obra pachucaniana e marxista no direito hoje. E partindo daí, depois das apresentações dos professores, a gente vai abrir para as perguntas, eventualmente um pequeno debate, que acho que é o grande intuito do evento. Para os presentes, a gente vai emitir o certificado digital, então a gente vai disponibilizar no final do evento um link com um formulário para preenchimento e obtenção do certificado. E também para ver se a gente instiga, comemorando também a efeméride dos 100 anos da publicação, a gente vai sortear um livro, né? Acho que a gente vai sortear uma edição de Teoria Geral do Direito e Marxismo, que a gente espera que seja bem aproveitada pelo vencedor. O grupo surgiu já há algum tempo, essa é a terceira edição do grupo. A gente vem revitalizando o grupo sempre que necessário, sempre que a gente encontra uma dificuldade, e seja em qualquer âmbito, porque a gente entende que existe uma deficiência hoje no estudo do direito nas grandes faculdades e no Brasil, quanto à crítica do direito e, na verdade, a universalização do estudo da crítica do direito. Acho que é algo muito, o grupo acha que é algo muito sectário por vezes, como é de praxe de alguns grupos marxistas, não por vontade, mas por acidente do próprio tema, uma limitação da publicização do que é a crítica do direito, do que é o próprio marxismo. E nos últimos anos a gente vê que você fala em Marx, as pessoas torcem o nariz porque existe uma limitação do entendimento e uma tentativa de ressignificar o que seria a crítica do direito, o que seria o próprio marxismo. Então o grupo vê muito importante promover o estudo da forma jurídica e promover o estudo através do método marxista com a aplicação das ideias pachucanianas. E o intuito dessa palestra, enquanto pachucanismos, é mostrar que para aqueles interessados na crítica do direito e na crítica do direito pachucaniana, não existe limitação para a interpretação. O que se encoraja hoje, na verdade, é o estudo, é a própria crítica, né? Seja ela de qual forma for feita. Acho que o mais importante é que a gente, enquanto grupo de estudos, enquanto grupo de pesquisa, enquanto grupo intelectual a ser formado, né? A maior parte aqui dos presentes no grupo são alunos da graduação do direito, né? Então a necessidade surge de uma deficiência que a gente nota na graduação, de promover a crítica, de estudar a crítica, no sentido de que a própria graduação não nos oferece muitas vezes as ferramentas institucionais para tanto. Então o grupo tenta suprir uma lacuna, e não suprir uma lacuna no sentido didático, mas suprir uma lacuna no sentido de promover o espaço em que a busca pela crítica e o estudo da crítica do direito seja fomentado. Então a gente entende que é muito importante fazer eventos como esse, uma semana de celebração dos 100 anos da publicação de Teoria Geral do Direito e Marxismo, para que a gente possa se sentir provocado no nosso âmago, para que a gente possa, enquanto operadores do direito, enxergar a forma jurídica como uma forma
estritamente capitalista, como uma forma que surge de uma relação social que surge de condições muito específicas e que para qualquer luta social que a gente busque empenhar e qualquer discussão social que a gente busque disponibilizar para a comunidade estudantil e para aquela comunidade cara para a luta social, que a busca que o estudo da crítica não seja limitado pela graduação institucional, que a gente possa, enquanto grupo, promover esse estudo. Né? Acho que o Pedro tem outras... E acho que, para finalizar, queria frisar um pouco a importância desse reavivamento desse grupo, porque a PUC sempre foi um espaço que, apesar de dominada por liberais de esquerda, conservadores e até uns reacionários engostidos, sempre teve seus espaços para um pensamento mais crítico, para um pensamento que avance um pouco na luta de classes. E nos recentes tempos a gente vê um apagamento desses espaços. Então a gente está querendo reavivar esse grupo para tentar reavivar também esses espaços de respiro crítico dentro da PUC, chamando todos vocês que estão aqui, todos vocês que não conseguiram estar aqui hoje, todos que venham a conhecer a gente no futuro, a participar um pouco desse espaço. Eu acho que os dois professores têm uma importância especial pelo direcionamento que eles dão à sua produção acadêmica. Já aproveitando para introduzir um pouco eles, professora Julia Lenzi, graduada e mestra em Direito pela Unesp, doutora em Direito pela USP, professora de Direito da Universidade do Largo São Francisco, da USP. Professor César Maia Mortari, graduado em Direito e mestre em Direito aqui pela Casa da São Paulo e doutor em Direito pela UERJ, professor no Instituto Roberto Bobbio. E eu dou destaque para a produção acadêmica desses dois professores porque eles, para além de estudar o marxismo, a crítica marxista do direito, para além de estudar pachucanes, eles buscam avançar e aplicar essa crítica pachucaniana em áreas específicas do direito e avançar e oxigenarem essas áreas, darem leituras novas para que nos dê armas para poder transformar essa realidade. A doutora Júlia na área de previdência social, direito previdenciário, o professor César na área, acho que talvez a gente possa falar em direito financeiro, talvez, teoria monetária, mas eles trazem um pouco desse avanço, que é uma coisa que a gente quer trazer também, essa diversidade temática para partir de pachucanes e atacar essas várias áreas do direito para poder ter ferramentas para lutar e, quem sabe, um dia, quem sabe não, logo menos ver o socialismo, pelo amor de Deus, sem derrotismo. Então, é isso, podemos começar? Pode começar. Por favor. Bom, então... Ai, que delícia! E aí, tudo bem? Boa noite, então, a todas as pessoas presentes. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui hoje, agradecer essa sala que, para uma apresentação sobre pachucanes, está lotada, é isso, né? A gente tem que lidar com a perspectiva do público para quem a gente fala, que nunca vai ser um público hegemônico. Ninguém vai lotar auditório para falar de pachucanes. O dia que a gente fizer isso, a revolução já aconteceu. Né? Então, a tarefa da militância implica em saber fazer esse processo pedagógico de formiguinha. Enfim, então eu queria muito agradecer. Volto à PUC, na verdade, né? Estava comentando agora, antes com os meninos, que eu acompanhei esse processo de formação e desintegração dos estudos de pachucanes ao longo do processo da PUC. A gente esteve aqui em 2017 como representante do DHCTEM, para fazer tanto um ciclo de formação e apresentação do pachucanes. Na época o grupo era coordenado pelo João, que era um ativista, militante muito engajado, que assim, fomentou mesmo de maneira praticamente assim, pessoal o estudo e a continuidade dessa leitura aqui dentro. E depois a gente voltou para fazer o lançamento do Pachucanes quando saiu a tradução pela Sanderman. E fiquei muito feliz da gente poder estar aqui hoje reavivando isso, né, no mundo... depois do coronavírus, né, DC, mundo DC em 2024, já agora pelas mãos desse coletivo aguerrido aqui. Bom, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre pachucanismos, né, interpretações de pachucanes,
E aí eu acho que eu queria começar destacando propriamente que o Pachkanis é um autor cuja história de vida é fundamental para a compreensão da sua obra. Então, primeiro, quando a gente fala da teoria geral do direito e marxismo, que está completando em tese 100 anos de publicação, na verdade, né, a sua edição definitiva é uma edição de 1927. Então, ela vai completar efetivamente o texto acabado daqui 3 anos. De qualquer forma, essa obra, ela chega no Brasil, traduzida diretamente do russo, só em 2017. A gente tinha ela em língua portuguesa desde o final dos anos 70, depois ela recebe, é engraçado porque a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Ela tem uma dupla tradução ali no início dos anos 80, pela editora Renovar e pela editora Acadêmica, que publicam no mesmo ano 2 traduções simultâneas do Pachkanis, mas essas traduções foram feitas da edição francesa, que por sua vez foi feita da edição alemã. Então, bastante do vocabulário, da forma de expressão, dos termos que o Pachkanis utilizava se perderam nesse processo de tradução. E aí, em 2017, de novo, duplamente, né, a editora Boitempo e a editora Sandeman fazem o processo de tradução diretamente do russo, né? E aí é interessante porque esses projetos também são distintos e eles não deixam de ser leituras diferentes do mesmo Pachkanis. E aí eu acho que é importante, até por imperativo de honestidade intelectual, né, dizer com quem eu falo e desde onde eu falo. A escola pachkaniana da qual eu faço parte, da qual eu sou fruto e sou também processo de, digamos assim, continuidade, é a escola fundada pelo professor Márcio Bilharino Naves, que é quem coordena, né, a seleção de textos da editora Sandeman. Então, a gente tem o livro, né, em si, que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, e a gente tem a publicação de textos inéditos, e aí é muito interessante a importância da pesquisa nesse processo. Esses textos não são inéditos no Brasil, eles são inéditos no mundo. Eles não circulavam sequer na Rússia. Então, o professor Márcio Bilharino Naves é desse tamanho, é desse gigantismo, né, de selecionar esses textos. E essa seleção se deu bastante em cima da perspectiva de que a vida do Pachkanis é atravessada pela perseguição stalinista e pelo processo de necessidade de autorrevisão do seu texto, que é uma autocrítica, uma autorrevisão absolutamente forçada. Forçada pelo quê? Pela necessidade de sobrevivência. E que nunca foi suficiente, porque afinal de contas ele vai ser efetivamente executado nos processos de Moscou em 1937. Então, a sua radicalidade teórica custou efetivamente a sua vida na longa noite stalinista, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. Então, esse autor tem uma complexidade bastante importante para nossas demarcações. Ler um texto da década de 20 de Pachkanis não é a mesma coisa que ler um texto da década de 30. E conhecer essa trajetória biográfica é fundamental para que a gente consiga ler essa autocrítica a partir das necessidades políticas que a fomentaram, e não efetivamente de um processo de autocrítica científico, livre, embasado em transformações de compreensão. Isso é fundamental para que a gente consiga separar efetivamente uma leitura rigorosa, metodológica e de consequência política do Pachkanis de uma leitura que eu vou me permitir chamar em alguma medida de oportunista, que não conjuga a sua trajetória científica e a sua trajetória intelectual com o que acontecia no período de perseguição stalinista. Então, a marcação 1921 a 1929 tem como curadoria do professor Márcio Naves este cuidado em separar efetivamente aquilo que é a efervescência intelectual pachkaniana de um sujeito que foi propriamente um intelectual orgânico do processo revolucionário, não só porque escreveu, mas porque atuou diretamente na Revolução Russa, ocupando postos extremamente importantes, se tornando a referência na teoria crítica do direito, recebendo inclusive a chancela de intelectuais da envergadura de um Stuttgart que guardava diferenças teóricas em relação a ele, mas reconhecia a qualidade, a fundamentalidade, a radicalidade do processo de trabalho metodológico que o Pachkanis tinha feito.
Então acho que é muito importante isso. Os textos da década de 30, eles precisam ser lidos a partir do processo em que fica muito claro que a teoria pachucaniana do direito tem um conflito aberto, claro, evidente, com a orientação stalinista. Sobretudo a partir de quando se torna mais claro o fato de que a Revolução Russa entra em processo de burocratização, então o período de transição se encerra e a gente começa a vivenciar um modelo, por exemplo, de capitalismo de Estado, como defende o professor Márcio Bilianino Naves. E esses textos entre 30 e 37 são textos em que ocorrerá uma série de tentativas de reformulação na tentativa de salvar o próprio pescoço. E isso tanto não vai ser suficiente que ele vai participar, como a gente colocou, né, ele vai ser acusado de alta traição nos processos de Moscou pelo Vichensky, que depois ocupa os postos políticos que o próprio Pachucanes ocupava antes, e, na verdade, ele vai ser apagado da história. O stalinismo ele tem essa capacidade, não é só a eliminação física, toda a produção intelectual, todo o registro, tudo que existia sobre a pessoa deixa de existir. E aí o Pachucanes vai ser reabilitado na década de 50 e 60, precisamente em 56, mas a sua obra só vai voltar a circular minimamente na Rússia na década de 80. Então a gente tem um completo apagamento de quase 50 anos de história. Então eu tenho uma reabilitação, reconhecimento da perseguição, mas a obra não volta a circular. Bom, dito isso, né, colocado essa importância, voltando ao fato, acho que isso nunca vai ser suficiente. A gente tem aqui no Brasil o maior intelectual da América Latina e um dos maiores intelectuais pachucanianos do mundo, que é o professor Márcio Bilianino Naves, que ainda é vivo, né? Não só é vivo, como é extremamente ativo nesse processo de divulgação científica. Algo que é da ordem do camarada é a questão da generosidade. A coleta desses textos, a entrada em contato com as famílias, os pedidos de autorização foram todos feitos via ele. Então, o processo de divulgação do Pachucanes no Brasil, uma divulgação que durante muito tempo foi uma divulgação bastante solitária, é da lavra do professor Márcio Bilianino Naves, que formou, na verdade, uma escola de intelectuais, dentre os quais vocês vão conhecer aqui o professor Celso Cachiuro, o professor Oswaldo Camini, que vão estar aqui com vocês, e também a professora Carolina Catini, da Faculdade de Educação. Então, a Unicamp acaba sendo esse reduto que forma pachucanianos dentro de diferentes cursos ao se aproximarem do professor Márcio Bilianino, né? Que tem essa obra clássica que eu fui trazendo os companheiros, né? Eu ainda sou raiz, né? Esse negócio de tablet, esses rolê não funciona, né? O rolê aqui, sentir o cheiro, né? Que é o Marxismo e Direito, um estudo sobre o Pachucanes, que é efetivamente como o Pachucanes chegou na maioria dos estudantes. É numa feira do livro, você tromba com esse negócio e fala, quem é essa criatura? E assim se começa a difusão do Pachucanes para fora dos referenciais acadêmicos mais intelectuais que estavam ligados ao Marx. Bom, de outro lado, né, como fruto da própria trabalho do professor Márcio Bilianino Naves, que apesar de ser graduado, mestre em Direito, é professor de Filosofia da Unicamp, né, a gente tem a formação de onde eu venho, do Grupo de Estudos de Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, que é o DHCTEM, que já tem mais de 15 anos de estrada dentro da Faculdade de Direito da USP, o que não é pouca coisa. Então a gente tem um grupo de estudos de crítica pachucaniana do direito encalacrado dentro do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da USP há 15 anos. E de maneira recente, a gente deu um golpe institucional, vamos brincar assim, e conseguiu instituir a linha da crítica marxista dos direitos sociais como linha de pesquisa do programa de pós-graduação da USP. Então, hoje, o programa de pós-graduação em Direito da USP, que é nota 7 na CAPES, tem institucionalmente uma linha de pesquisa chancelado pelo Largo de São Francisco, que é crítica marxista dos direitos sociais. Então, acho que isso é uma vitória importante, que descende dessa longa trajetória de intercâmbio, de diálogo com o professor Márcio Bilianino Naves e com os intelectuais que difundiram a obra pachucaniana. E aí acho que também é importante ressaltar
que a leitura que se fazemos do Pachucanes, ela está aportada também em outros dois autores muito centrais. O primeiro deles é a leitura altusseriana do Pachucanes, que é a escola que o professor Malsonave sempre defendeu, que é pensar a ideologia jurídica fora de uma abordagem subjetiva, atrelada à consciência e falta de consciência, à perspectiva lucasiana, e fundar e compreender a ideologia como práticas reiteradas de dominação, que se estruturam, por exemplo, em aparelhos ideológicos de Estado. Essa concepção objetiva da ideologia jurídica, o professor Márcio Naves e posteriormente vários dos outros intelectuais pachucanianos vão atrelar a necessidade, de maneira mais imediata, a compreensão da forma jurídica na sua dupla, nos seus dois elementos. Então, se de um lado o Pachucanes teve tempo e contexto histórico para desenvolver o sujeito de direito como elemento central da forma jurídica, as contribuições mais recentes da escola pachucaniana vão adicionar a determinante da ideologia jurídica pensada a partir da sua objetividade, a partir desse movimento de interpelação ideológica que traduz na subjetividade jurídica em processo de universalização, né? E é isso. E por fim, para o direito especificamente, existe um intelectual que era, na verdade, o jurista do círculo altusseriano, que entrega duas obras fundamentais para a gente compreender a ideologia jurídica, na verdade, como autocompreensão burguesa da sociedade. A ideologia jurídica como a ideologia matriz, que organiza o processo de produção e reprodução do modo de produção capitalista. Então, a ideologia que organiza todas as demais. E esse intelectual é o Bernard Edelman, que tem o direito captado pela fotografia de 76 e a legalização da classe operária de 78. A legalização da classe operária, que é o livro maldito, como o próprio leitor chama, né? E a gente experimentou um pouco dessa maldição quando traduzimos ele em 2016, ele fala exatamente sobre esse processo de captura e de neutralização da luta da classe trabalhadora por meio das formas jurídicas. E é bastante interessante que a gente nunca se questione o quanto de diferença existe entre lutar por moradia e lutar por direito à moradia. O processo de captura e neutralização da ideologia jurídica passa pela naturalização da forma jurídica como uma forma específica de luta. E quando a gente luta por meio do direito, a burguesia está absolutamente protegida e a reprodução do modo de produção capitalista e da sujeição da classe trabalhadora ao processo exploratório estão absolutamente garantidos, né? Enfim, é um pouco isso que o Edelman vai problematizar. Aí você vai olhar para mim e falar, bom, você é uma mulher que até agora só citou homens. Sim, porque a crítica marxista não é descolada da realidade. E ela também enfrenta o mesmo processo teórico de todas as outras vertentes críticas, que é uma defasagem gigantesca da produção intelectual de mulheres e de pessoas negras e racializadas. O DHC tem como proposta política enfrentar em alguma medida esta que é uma dívida histórica do marxismo em relação às compreensões de mundo. E aí eu vou aproveitar o merchan, porque nós estamos lançando um livro agora que se chama Marxistas, Contribuições de Mulheres à Crítica do Direito, que está organizado por mim e tem mais 6 coordenadoras, e é um livro exclusivamente escrito por mulheres que fazem leituras radicais da crítica da forma jurídica, sobretudo pachucanianas. São 15 autoras na tentativa de mostrar que existe uma contribuição teórica e existe uma produção teórica muito intensa por mulheres que foi invisibilizada ao longo desse processo. Então, resgatar, por exemplo, o pioneirismo da professora Carolina Catini aqui no Brasil, que é quem prefacia a obra, e permitir que as novas gerações de marxistas tenham referenciais mais plurais e que não estejam confinados na ótica de gênero, porque aparentemente mulher só pode estudar marxismo se estudar gênero, né? É isso. Então não há nenhum problema em estudar a teoria da reprodução social, o problema é nos confinar nesse universo, não é isso? Enfim, bom, dito isso, já me encaminhando pro final, tem uma frase do Pachucanes que eu gosto bastante, que é:
que o problema da extinção do direito é a pedra de toque pela qual a gente mede efetivamente a proximidade de um jurista do marxismo e do leninismo. E aí o professor Márcio Guilherme Naves vai dizer que a importância da leitura radical, consequente e rigorosamente orientada do Pachucanes, ela se dá em dupla medida. A primeira delas é a questão da apreensão metodológica marxiana. Então, Pachucanes, efetivamente, é o intelectual marxista que conseguiu replicar para o direito o método da crítica da forma jurídica desenvolvido por Marx na sua maturidade teórica. Então, o trabalho de abordagem teórico-metodológica desenvolvida por Marx no Capital, no livro da sua maturidade, é apropriado pelo Pachucanes e replicado na forma de compreensão do direito. E aí é interessante porque ele mesmo deixa declarado, e isso depois a história provou como ele estava correto, que o trabalho da crítica radical ao direito estava apenas começando. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo é efetivamente um livro didático. E foi assim que ele foi utilizado na União Soviética. Ele foi incorporado como um livro de introdução ao direito. E se você olhar, a estrutura dele é uma estrutura de livro didático-pedagógico. Eu tenho 6 capítulos de apresentação de categorias e um último capítulo que é um capítulo de exercício de aplicação do método. A gente talvez não consiga vislumbrar isso, porque a nossa formação é uma formação absoluta da profundidade de um pires. A gente não aprende metodologia no curso de Direito, a gente aprende argumento de autoridade. Adjetivação de autores. Segundo o magnânimo jurista tal, se o magnânimo jurista falou, obviamente está correto. Então a gente aprende a formular argumento de autoridade, mas a gente não aprende método científico. A gente não aprende a importância do rigor metodológico, o que significa categoria, como compreender objetos a partir de marcos metodológicos e não a partir de discursos, a partir de abordagens discursivas. E acho que a provocação do Pachucanes é exatamente essa. Ler a Teoria Geral do Direito e Marxismo e imaginar que ele é um livro de formação didático-pedagógica de juristas dá pra gente a dimensão do empobrecimento da nossa formação. E esse empobrecimento, ele não é sem razão. Uma vez que a ideologia jurídica se encontra absolutamente vencedora, ela pode ser simplificada. Eu não tenho mais a necessidade da profundidade de um Pontes de Miranda. É absolutamente suficiente para o direito civil funcionar que ele funcione a partir de manuais para concurso público. Isso mostra a força e a potência da ideologia jurídica como matriz organizativa da reprodução de todos os elementos indispensáveis para a continuidade da exploração do trabalho. Então, não é à toa esse processo de simplificação. Mesmo tosca, a ideologia jurídica continua funcionando e funcionando muito bem. Daí a gente entender a sua importância e potência, a importância da sua crítica. E acho que também algo que a gente não se pergunta é que a história da humanidade é a história da desigualdade entre seres humanos. Os modos de produção anteriores ao capitalismo, todos eles estavam fundados na desigualdade orgânica entre as pessoas, entre as classes, entre os estamentos. E aí eu acho absolutamente fabuloso que a gente ingresse no primeiro ano e afirme a igualdade como um princípio sem data histórica. Ou eu tenho que acreditar no Gênesis, em alguma coisa da Bíblia, que houve uma inspiração divina e de repente todos nós fomos livres e iguais, ou existe uma certidão de nascimento muito precisa dessa concepção, que é a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Todos os homens nascem livres, iguais em direitos e obrigações. Essa não pergunta dá pra gente um índice da importância do sujeito de direito como elemento organizativo da circulação da mercadoria, e não só de todas as mercadorias, mas da principal delas, que é a força de trabalho. O sujeito livre, igual e proprietário é o sujeito contratante.
que de maneira absolutamente livre, ou seja, independentemente da coerção direta, estabelece o contrato entre iguais que permite a troca de força de trabalho por salário. E, portanto, a exploração é contratualizada. Vejam, não é à toa que desde o primeiro ano vocês estão estudando teoria do contrato social. Essa miséria intelectual que a gente reproduz desde o século XVI. A gente imagina que a gente continua dizendo que a nossa sociedade é fruto de um tempo longínquo em que os seres humanos disseram: seguinte, tá meio ruim esse rolê da gente se matando, né? Então vamos estabelecer umas regras aqui e a partir de então a sociedade, na sua complexidade atual, tem origem. A gente continua dizendo isso. É uma leitura suficiente para nós. Bom, então, colocado isso, a segunda questão que para o Márcio Naves é importante, para além do método, é a questão política. A vida do Pachucanes foi tirada porque a radicalidade do seu método implica necessariamente em reconhecer que o direito é um elemento essencial no capitalismo e que, tal como as formas sociais específicas de cada modo de produção, também conhecerá um fim. A extinção do direito, como inclusive o seu processo de enfraquecimento, de definhamento, como índice do sucesso ou do fracasso do período de transição, é algo insuportável para a manutenção do modo de produção capitalista. É por isso que a gente fala em direito romano e continuidade histórica, como se o contrato na Roma antiga, né, fosse, na verdade, o antecessor, né, do contrato civil atual. A naturalização dessa forma, na verdade, é jogar formas sociais específicas desse modo de produção para recontar a história da humanidade. Né? É assim que o náufrago aparece na ilha carregando, né, o Robinson Crusoe carregando um livro de contabilidade. Porque é traduzir o processo de interpelação ideológica de constituição do sujeito proprietário como o próprio processo de desenvolvimento da humanidade. Tá? Enfim, e aí, quando a gente fala de crítica radical ao direito, a gente lida com dois problemas. O primeiro deles é que, obviamente, as pessoas precisam comer. Nenhum pachucaniano consequente é alguém que vai abrir mão das lutas do presente por melhores condições de assalariamento. Isso não existe. E isso é da ordem do imaginário. Eu não conheço nenhum pachucaniano que não cerrou fileiras contra a reforma trabalhista, que não cerrou fileiras contra a reforma da Previdência, que não está em todos os coletivos que lutam por melhores condições de vida e assalariamento. Mas existe algo fundamental, que é de uma origem leninista. Não existe revolução sem teoria revolucionária. E se não pudermos ser radicais na teoria, seremos radicais onde? Se não pudermos confrontar as categorias elementares para o modo de produção capitalista em âmbito teórico, então onde? Portanto, né, ser pachucaniano no mundo de hoje é conviver com a contradição intrínseca de lutar no presente por direito, sabendo que isso alimenta o processo de legalização da classe operária. E quais são as estratégias para que esses processos de luta efetivamente alcancem outros graus de resistência? Mas sabe o que é interessante, e aí eu já me encaminho mesmo para o fim, é que nesse processo, o que nos difere das leituras humanistas, né, ou dos teóricos do humanismo de toda sorte, que é o que Marx e Engels, enfim, confrontaram a vida toda e que seguem sendo o principal, digamos assim, inimigo teórico dos pachucanianos, é o medo que existe em relação à violência. O processo de captura pela ideologia jurídica é o que interdita que a gente reconheça que a violência, a clandestinidade, tem um papel fundamental na luta de classes. Que o direito é o terreno da segurança. O direito é o terreno daquilo que permite a continuidade da reprodução. Aquilo que nega o direito é onde a classe existe como fato. E é por isso que o processo de captura é absolutamente imediato. Então, se eu tivesse que definir a escola pachucaniana do direito, eu diria que ela é a escola da violência.
A escola que recupera a violência de classe como uma necessidade do processo revolucionário. Que compreende que a antítese do direito não é a sua inefetividade. Que a antítese do direito é a violência da classe organizada. E aí, né, para encerrar mesmo, eu confesso que eu vejo com uma dose mista de entusiasmo e preocupação esse interesse pela obra pachucaniana. Porque eu sou mineira, né, gente? Não tenho um pé, eu tenho 2 pés atrás. Né? Esmola demais, o santo desconfia. Por que eu vejo isso? Porque se existe algo fundamental para que o pachucanismo passe às próximas gerações responsáveis pelo processo de construção revolucionário, é a sua radicalidade. E o que nós temos visto aqui no Brasil são leituras que comprometem em alguma medida essa radicalidade, ao trazer a possibilidade de conjugar pachucanes com processos de luta por direitos. E isso pode receber os nomes mais diversos que vocês imaginarem. Né? Na década de 90, início dos anos 2000, foi direito alternativo, né? Tivemos direito insurgente. Essas leituras, que vejam, não são leituras que vindicavam necessariamente a matriz pachucaniana. Se davam dentro do horizonte maior das teorias críticas, mas que agora, em alguma medida, passam a se apropriar do referencial pachucaniano. E isso, para mim, é preocupante. Porque isso interdita a leitura radical em relação às funções que o direito cumpre nessa processualidade histórica. Então, essa é uma primeira preocupação. E o que mais me chama a atenção é que a tentativa de mudança de conteúdos normativos, as propostas de ampliação da proteção social, dos conteúdos que garantem melhores condições de vida, sempre foram tratados pela classe trabalhadora em luta como uma resposta que o capital oferece ao ascenso da luta de classes. Para mim, a grande guinada teórica política que a gente enfrenta é que agora elas são os programas programáticos da própria classe trabalhadora. A classe trabalhadora, pelos seus intelectuais, é quem está pedindo mais Estado. É quem está depositando no direito as esperanças por melhores dias. E ela tem feito isso pelas mãos dos seus intelectuais. Então, não é o capital quem está sentando à mesa de negociações, premido pela luta de classes, e entregando direitos sociais como forma de desestruturação da classe em ascensão. É ao contrário. É a classe trabalhadora, por meio de seus intelectuais, que passa a pedir direitos. E isso é algo bastante central para a gente compreender o nosso processo de derrocada, por exemplo, eleitoral. Porque o discurso antissistêmico, ele não está mais nesse espectro político, ele está na mão da extrema-direita. Nós estamos a falar em direitos humanos para uma boa parcela da classe trabalhadora que só conheceu a violência do Estado. A violência de classe organizada. A gente está a falar em democracia por quem conhece efetivamente o Estado exclusivamente com o aparelho repressivo do Estado. E eu acho que a nossa perda de leitura desse momento histórico é o que nos conduz às encruzilhadas que a gente tem enfrentado. Então a radicalidade teórica ela é uma necessidade inclusive de realinhamento político, me parece. Né? Enfim, acho que eu tenho essas provocações iniciais para fazer, estou ansiosos para ouvi-los, para ouvir o César aqui, que me divide a mesa comigo, me dá essa alegria. E acho que se a gente tem uma provocação para dizer estudar Pachucanes é partir do pressuposto de que a sua radicalidade deve orientar o seu estudo. Qualquer temperança em relação a ela, antes de tudo, viola a própria memória desse intelectual que morreu defendendo que o direito é um instrumento de sujeição da classe trabalhadora. E não há nenhuma temperança nessa frase. É isso. Posso ir? Pode ir, deixa com você. Gente, boa noite a todos e todos. É um prazer estar aqui, um prazer enorme voltar para casa, para a PUC.
este ambiente tão comum, acolhedor, tradicional e tão diferente hoje em dia, né? A gente estava comentando aqui essa reformulação. É um prazer enorme, queria agradecer a presença de vocês, evidentemente a presença da professora Júlia, quem tem o prazer de conhecer pessoalmente, já admiro bastante o trabalho e mais ainda agora ouvindo suas palavras, as provocações junto com vocês. Um agradecimento especial ao grupo, né? Fico muito contente e feliz em saber da continuidade dos trabalhos, ainda na época do mestrado, já conversava, eu via, dizer depois na época do doutorado, quando fiz Rio de Janeiro, até participei de um evento com vocês, então é muito bacana ver a continuidade dos trabalhos, da formação, da indagação e com certeza dessa necessidade de manter esse espaço vivo. Então, agradecimento especial às próprias palavras do Pedro, né? Pedro, o Lucas também pelo convite, fico à disposição de vocês. Um pouquinho sobre então o que eu estruturei para falar com vocês nesse dia sobre pachucanismos, tá? A minha fala está dividida em duas partes, ambas divididas em dois momentos. A primeira parte eu faço um apanhado geral sobre o contexto do pachucanismo teórico, acho que é uma contribuição para além daquilo que a professora já trouxe para vocês, e coloco rapidamente, de uma forma bastante sistemática, pelo menos aquilo que eu considero como sendo as principais inovações da abordagem pachucaniana e por que isso é tão importante, né? Claro que a gente está falando de um livro e de uma trajetória, não é só o livro, mas eu estou pensando aqui acima de tudo na teoria geral do direito e do marxismo. Na segunda parte eu vou indagar e fazer algumas reflexões com vocês sobre o que significa olhar para isso 100 anos depois, né? É um outro contexto, que contexto é esse? E aí também dois momentos, um primeiro momento mais associado ao impacto do trabalho da Mega 2, da publicação dos textos do Marx e das correntes marxistas que surgem nesse contexto para os estudos, né, pachucanes, e também uma discussão mais sobre o momento histórico em que vivemos, né, o que significa pensar a crítica do direito, a crítica marxista do direito nesse contexto. Antes de dar início, apenas um esclarecimento também quanto à minha trajetória, minha bagagem, para que vocês também possam saber de onde estou tirando as maluquices, ideias, enfim, depois a gente conversa sobre isso. A minha linha de pesquisa ela é bastante influenciada pela chamada nova leitura de Marx, então eu trabalho há algum tempo já com as publicações da Mega 2, que é o projeto editorial na Alemanha de publicação de todos os textos do Marx e do Engels, com previsão de término, quem sabe, em 2055. Até lá tem bastante coisa ainda para ser publicada. Todos os textos da crítica da economia política estão disponíveis já publicados. Não há mais nada que o Marx escreveu da crítica da economia política que não esteja publicado. Isso gerou uma série de debates na literatura marxista, né? Assim como o título da mesa, né? Pachucanismos, nós temos inúmeros marxismos, né? E não um só. E isso fica particularmente claro quando esses debates sobre as versões originais, as alterações, textos inéditos, textos pela primeira vez publicados na década de 60, 70, 80, 90, há 4 anos atrás, impactam leituras, tradições, usos e costumes dos mais diversos marxismos. Então eu estudo isso, essa é a minha linha de pesquisa, então é muito a partir desse caldo aí que eu incorporo a leitura do Pachucanes. Pois bem, Estado de Direito, a primeira parte, né, um pouco até 1920, só para a gente ter um contexto, brevíssimo evidentemente, mas porque ele é muito diferente, né, do contexto atual, tanto teórico quanto histórico, que a gente lê hoje Pachucanes. Mas a importância do Pachucanes, ela é associada também ao reconhecimento que o Pachucanes teve ainda em vida, e isso é sintomático, né? E não apenas pelos seus pares, né? Mas autores como... Só um instante que minha cadeira está baixando um pouco. Quem sabe? Não? O Pachucanes foi reconhecido pelo Gustave Ladebru, né? Que talvez você já tenha ouvido falar na filosofia do direito, será muito importante no direito penal como um autor fundamental na sua época. O Kelsen teve dos debates os mais acirrados de contribuições para debater o Pachucanes, e isso mostra a importância dele. E por que isso? Porque tem basicamente duas concepções mais ou menos tradicionais sobre o Estado de Direito presentes quando o Pachucanes resolve intervir nesse debate. A primeira, de matriz
claramente liberal, associa tanto o Estado como o direito a alguma ideia transcendental, algum valor, algum centro de certeza que orienta todas as dimensões da vida. E o direito seria, assim como o Estado, uma manifestação desse objeto comum de apreciação entre nós. Então, ele seria também uma forma de manifestação da razão e, consequentemente, do próprio progresso. Por isso que essa linha, e os nomes são típicos, como Frejão de La Salle, por exemplo, que depois vai fundamentar grande parte da teoria constitucional, foi justamente colocar o direito como sendo um desses fatores que poderiam possibilitar o próprio surgimento do socialismo, né? Então, esse tipo de escola liberal-socialista é muito forte nesse contexto. O próprio Kelsen tem um texto sintomático em que ele discute Marx ou La Salle, né? E vai discutir exatamente qual é o tipo de concepção política que ele adota. A outra vertente, com a qual eu acho que ele está bastante familiarizado, é uma que, e aí com muitas aspas, né? Pode ser chamada como a leninista, que, de certo modo, enfatizava o caráter instrumental do Estado e do direito. Então, olha, esse repertório de convicções comuns, valores compartilhados, né? Toda a contribuição do Lenin, mas não só essa, está em desmascarar isso e colocar efetivamente como no processo de expropriação da classe trabalhadora e na relação de exploração necessária à produção de mais valor, o direito e o Estado aparecem como instrumentos necessários para que isso possa acontecer. Claro que o Lenin não se limita a isso, acho que é um pouco da minha abordagem também nesses vários marxismos, né? Há muito mais em Lenin do que esse tipo de construção. Mesmo a tal nova leitura de Marx, que eu já me referi, a qual eu estudo bastante, tem o Lenin como um grande espantalho, né? Ele e o Engels são grandes espantalhos de algumas leituras mais contemporâneas marxistas para, de certo modo, afastar eventuais contribuições. Então, eu acho que eu vou colocando esses detalhes porque é de uma riqueza, de uma complexidade que a gente precisa estar atento, né? Um autor da envergadura do Lenin, do Pachucanes, ele tem muito mais complexidade do que eventualmente a gente possa colocar, em especial nesse momento. Mas o fato é que tem esse cenário a partir do qual o Pachucanes vai intervir no debate, né? E acho que tem pelo menos duas questões que eu não diria que são, talvez, não são as mais importantes, mas elas são nucleares para que a gente possa entender toda a obra, né, a teoria geral do direito marxista. São duas perguntas, questões pachucanianas. A primeira diz respeito a por que as pessoas, né, nós aqui, todos nós, nos apresentamos e nos comportamos como sujeitos de direito. Essa é uma pergunta-chave para o Pachucanes, para justamente com isso explorar o quê? O conteúdo social do direito, a crítica ao conteúdo social do direito. Se nós aceitamos o fato de que todos nós somos sujeitos de direito, com isso nós, evidentemente, não discutimos qual é o significado dessa liberdade, qual é o significado dessa igualdade, que é aquilo que o Pachucanes vai chamar justamente do fetichismo jurídico. Então, essa pergunta do Pachucanes, olha, para pensar, por que nós somos sujeitos de direito, né? De onde vem isso? E a análise de onde isso vem é um dos grandes trunfos do Pachucanes para não apenas participar desse debate, mas inovar como ninguém havia feito até então. Então, uma segunda pergunta fundamental é por que nesse contexto o Estado não aparece como sendo o Estado de alguém, mas um Estado que aparece na forma de um poder impessoal e separado da sociedade. Essas perguntas estão no texto, né? Teoria geral do direito e marxismo. E ele vai indagar, mas por que então, nesse tipo de sociedade, o Estado aparece como uma força abstrata, impessoal e aparentemente apartada da sociedade? É diferente da monarquia, que você realmente tem o titular do poder e o poder como sendo daquela pessoa, né? É a partir desse tipo de questionamento, claro, que o Pachucanes vai desenvolver uma série de contribuições que vão repercutir nas mais variadas áreas, né? Eu não vou aqui falar sobre todas as questões relacionadas ao capítulo da punição, por exemplo, que é fundamental, ainda mais num país como o nosso. Mas o fato é que com esses questionamentos, o Pachucanes consegue desenvolver uma série de argumentos inovadores que tem como pano de partida... Lá. Imagina, boa noite. Tudo bem?
justamente apresentar aquilo que ele considera como sendo um aspecto essencial da crítica marxista do direito. Qual seja, que é tentar, olha, se o modo de produção capitalista é uma sociedade caracterizada pela troca de mercadorias, o que isso significa? Que essas mercadorias, né, para vocês que já se arriscaram ler o Capital livro 1, ou para aqueles que pensam em fazer isso em algum momento, né, vamos lá ver uma passagem extremamente importante, repetida, citada a todo instante, mas as mercadorias não vão sozinhas, né, ao supermercado. Então, se a sociedade capitalista é uma sociedade de troca de mercadorias, o que isso pressupõe? Pressupõe pessoas que se comportam como proprietários de mercadorias, que levam essas mercadorias para algum lugar, para o mercado, e trocam, e fazem transações, etc. Digo isso para mostrar como o Pacho-Penes, a partir desse tipo de reflexão, que evidentemente aqui é um absoluto diálogo, né, com aquilo que a professora já trouxe para vocês, Capital, Crítica da Economia Política, livro 1, toda a importância desse nicho do capital para o Pacho-Penes, mas o ponto é, o Pacho-Penes consegue, a partir da análise da forma mercadoria, chegar na forma jurídica, né? Então, ó, precisamos então de sujeitos de direito, que se conhecem como sujeitos autônomos, portadores de liberdade e igualdade, e que nesse contexto em que cada um precisa transacionar com o outro, mas ao mesmo tempo sabe que, poxa, o outro pode passar a perna, pode roubar, pode fazer alguma coisa, opa, essa situação também exige uma forma estatal. Então, forma mercadoria, forma jurídica, forma estatal, para chegar justamente nessa construção. Olha, como é que eu penso a partir de uma sociedade de troca de mercadorias? Direito e Estado, né? E essa centralidade da ideia de troca de mercadorias é, de certo modo, um grande trunfo do Pacho-Penes. É aí que reside grande parte da sua originalidade, da sua radicalidade, e também será, na minha leitura, e eu já chamo a atenção para isso, um dos elementos hoje que justamente permitem a gente atualizar esse repertório e ir um pouco além dessas questões, né? E por que esse ponto, para mim, é importante, né? E quando a gente pensa o modo de produção capitalista como uma sociedade caracterizada pela troca de mercadorias, isso efetivamente é verdade, né? Então, não foi eu que comprei essa água, mas se fosse eu, né, tivesse comprado essa água, efetivamente, quando eu desci lá no CA, no bar, Oxo da vida, qualquer coisa, e comprasse essa água, ali certamente funcionaria dessa forma, né? Eu tenho supostamente um interesse meu, estou com sede, quero satisfazer uma vontade. Perceba a importância disso para a tradição liberal, né? Toda a prevalência da ideia de vontade individual. Eu tenho uma vontade, ou seja, matar a minha sede. A pessoa está vendendo uma água, eu tenho dinheiro e esse dinheiro é fruto do salário que eu recebi pelo meu trabalho. Ó, percebam as conexões, né? Muito na linha das funções ideológicas que a professora também já mencionou. É o meu trabalho próprio, a partir do qual eu, em reconhecimento, ele ganho um salário, né, e que com isso tem acesso a uma série de bens. Eu tenho esse dinheiro, eu compro essa água, R$ 2. Custa R$2, eu tenho R$2, troca de equivalentes. Quem está vendendo a água sai super feliz e contente, e eu mais ainda, porque mato a minha sede. Então, por trás dessa circulação simples de mercadoria, essa categoria importante, todas essas reflexões do Pacho-Penes estão presentes, né? Mas isso não significa, em hipótese alguma, que a gente esteja falando apenas de circulação de mercadorias, né? Circulação de mercadorias, como o Pacho-Penes muito bem sabe, pressupõe todo o processo de produção de mercadorias, né? E há nos debates das escolas marxistas acusações de que o Pacho-Penes seria circulacionista. Em absoluto isso não é verdadeiro. O próprio Pacho-Penes se refere a isso em inúmeros momentos. Mas o que eu acho interessante a gente indagar é sobre o que a troca de mercadorias diz sobre a socialização capitalista. Porque a socialização capitalista não é apenas troca de mercadorias, nem apenas produção de mercadorias.
é importante que a gente também atente para processos de acumulação de capital. E aí, nesse sentido, eu entro já numa segunda parte, né, da fala, que é um pouco discutir como algumas questões mais atuais podem abrir linhas de tensionamento, pesquisa, indagação para o instrumental teórico pachucaniano. A primeira delas, né, nessa atualização, nessa releitura do Pachucanes, que gostaria de comentar, diz respeito a esse processo de estruturação da Mega 2. Não sei quanto vocês estão familiarizados com isso, mas a Mega em si, ela nasceu como um projeto ainda na União Soviética para publicar todas as obras do Marx e do Engels, e na linha também que já a professora mencionou, com o processo de stalinização foi interrompida, né, depois voltou, foi para a Alemanha e hoje envolve uma série de países juntos, mas o fato é que junto à Mega 2 foram publicados inúmeros textos, manuscritos, todas as cartas do Marx. A Mega 2 é dividida em 4 seções, né? A primeira com os textos, digamos, mais históricos, políticos e filosóficos. A segunda seção, textos de crítica da economia política. A terceira seção, são as cartas, que o Marx não apenas recebeu, mas enviou. E a quarta seção da Mega são os excertos, fichamentos do Marx, tá? Inclusive tem um fichamento do Marx sobre história das constituições, para nós do direito, é interessantíssimo, sem data ainda de publicação na Alemanha. Como eu disse, é um trabalho que está previsto para terminar depois de 2050, pelo menos na própria reforma. Qual que é o ponto e por que eu trago isso? Porque o Pachucanes alcançou tudo que alcançou, e isso é ainda mais revelador da genialidade, do alcance, da radicalidade que alguém fez o que fez, as funções que fez, com acesso a muito pouco de textos marxianos do que a gente tem acesso hoje. E isso não é simplesmente uma discussão sobre, são poucas as referências ao livro 3, em teoria geral do direito do marxismo. Sim, são poucas. Então, no momento atual em que a gente debate financiarização da economia, há algo lá que não está explicitado. Pode ser, mas o ponto não é esse, não é tanto falar, olha, o que não está ausente. O fato é que os Grundrisse, por exemplo, não foram lidos pelo Pachucanes. Texto que foi publicado recentemente pela Boitempo, na nova edição do Para a Crítica da Economia Política, que é o Urtest, que está como anexo, também não. Né? Resultados do processo imediato de produção, também não. São todos textos fundamentais do Marx que impactam o início do Capital. Por quê? Porque a principal contribuição da Mega 2 é questionar a ideia de que o Marx, ou a crítica da economia política, é uma crítica completa, harmônica e fechada. A publicação dos manuscritos revela não apenas um processo de construção de vai e volta, né? O próprio Marx, em carta, já no final da vida, disse que reescreveria todo o livro 1, mas você tem alterações, né? A gente não pode esquecer que o livro 3, na verdade, ele é escrito antes do livro 1. O que a gente tem como livro 3 é um manuscrito, mas ele foi escrito antes do livro 1. Então, na verdade, se a gente pensar, tem um livro 1 e eu vou chegar no livro 3, esse vou chegar não rolou, né? É tarefa nossa. Sem contar as edições que foram feitas. Aí surgiu um grande debate sobre as edições que o Engels fez e alterou textos do Marx no livro 2, no livro 3. Hoje tudo isso é publicado já, né? A alteração foi essa. E aí por isso que eu mencionei dos espantalhos, né? Aí criou-se um espantalho, o Engels não entende nada, ele acabou com o Marx. Evidentemente que, na minha perspectiva, nada disso é relevante. Mas o que realmente importa é mostrar a complexidade que foi dada ao estudo dos textos do Marx, no primeiro ponto, e, consequentemente, ao Estatuto do Capital. Ora, se o Pachucanes com certeza, o autor que, na crítica marxista do direito, melhor compreendeu o Estatuto do livro 1 para pensar o direito, tem uma porta aberta aí para a gente discutir como essas novas leituras, como a discussão da incorporação desse novo material
abre e fecha, deixa a porta meio aberta para algumas reflexões do Pachucanes. Então, existe toda essa discussão sendo feita, né? Então, nesse sentido, há uma atualização relacionada a percepção do adensamento da complexidade dos textos do Marx, como eles podem impactar a obra Pachucanes. E quando eu falo aqui de impacto, né, evidentemente que nunca é no sentido pejorativo, é de levar adiante, é de fazer a crítica marxista do direito caminhar, é de fazer do esboço, que o Pachucanes mesmo diz, né, é um esboço, ir ainda mais adiante, né? Só que isso é uma tarefa nossa. E em especial porque pela Mega 2 também surgiu um debate sobre o próprio estatuto de algumas categorias do Marx, né? Então, uma delas, falo de uma delas apenas porque traz ressonância para o Pachucanes, né? E aí, por conta disso, a discussão sobre o pachucanismo, novas leituras, etc., que é o conceito de trabalho abstrato, né? Há uma grande discussão, por conta dessas novas publicações, sobre o que significa o conceito de trabalho abstrato. Será que é um trabalho abstrato, uma concepção mais filológica, que diz respeito a uma generalidade do tipo de trabalho e não a um trabalho concreto? Ou trata-se de uma compreensão que associa o trabalho abstrato a uma norma de validação social? É esse o conceito do próprio Marx. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esse debate, né, sobre isso o encontro, mas trago isso para dizer, esse é o tamanho do BO que acontece na literatura, dos marxismos que existem, para levar isso para a crítica marxista do direito. E por que isso? E aí não é invenção da literatura, né? O próprio Marx tem um texto significativamente intitulado, né, Considerações para a Segunda Edição do Capital, que ele escreve em 1872, no qual ele se refere àquilo que ele escreveu na primeira edição, e aí ele fala, ó, isso aqui está errado, né? Não é isso que eu queria dizer, eu preciso alterar, depois eu altero e não altero, né? E aí, claro, tem uma perspectiva filológica que fica nessa discussão e não sai dela, né? E isso faz parte. A gente acho que, né, não pode se restringir à filologia, mas é pensar justamente como esse debate pode, né, levar adiante discussões sobre o próprio sujeito do direito, enquanto categoria, né? A construção da categoria sujeito do direito, como ela aparece no Pachucanes, e o que ela pode se aproveitar ou não dessas discussões atuais. Então, quando me refiro a o que significa ler Pachucanes hoje, em 2024, tendo esse repertório, tendo essas publicações, essa é uma primeira questão que me parece importante, tá? Um segundo ponto diz respeito à própria especificidade da reprodução sociojurídica, né, da forma como o direito opera hoje em dia. Eu chamei a atenção para o contexto do Pachucanes logo no início, da década de 20 e 30, exatamente por isso, porque, de certo modo, a contribuição do Pachucanes está ali, né, em 24, e, pois bem, temos mais 100 anos. E nesses 100 anos, né, nós temos inúmeras transformações econômicas, políticas, mas do próprio direito, que podem ser analisadas e enriquecer ainda mais esse tipo de análise. Por que estou me referindo a isso? Se de uma forma bastante sucinta e esquemática a gente tivesse que falar sobre a evolução da reprodução sociojurídica do capitalismo, claro, eu estou me referindo aqui a uma concepção ocidental e pensando as principais referências que nos foram transmitidas, junto à concepção liberal, ao liberalismo, nós temos essa clássica concepção de Estado de Direito. Então, vocês, né, eu lembro muito bem disso na formação, toda a discussão sobre dogmática jurídica, conceitos jurídicos como centro de certeza para garantir uma interpretação correta e dar, consequentemente, garantia para a ordem social. O modelo básico, clássico de Estado de Direito. Logo depois, né, com o keynesianismo, e aí eu estou me referindo a esses ciclos econômicos, né, nós teremos um outro tipo de construção e de modelo de direito, mas aberto a interpretações, conceitos que passam a ser alargados e que dão origem a uma série de problemas de interpretação. Né? Na tradução da sociologia jurídica brasileira, isso será lido, né, da forma de uma inflação legislativa. O direito passa, né, a querer regular
vários aspectos da vida e com isso perde organicidade, perde coerência, perde completude. Então, imagina, eu trabalho no Instituto Norberto Bobbio, vocês já devem ter ouvido falar desse cara algumas vezes na formação de vocês, mas são os temas clássicos do Bobbio: norma jurídica, ordenamento, é completo, não é completo, tem lacuna, não tem lacuna, resolve com antinomia, pode ser, não pode, por aí adiante. Típico debate desse momento, tá? E que vai desaguar nas discussões sobre função do direito. Mas para que serve o direito? É só para ter repressão? Dá para ter sanção promocional? Vamos promover melhoras? Todo o debate também que surgiu ali correlato ao desenvolvimento e aplicação dos direitos sociais. Tem um terceiro momento que vai coincidir com um processo, muitas aspas, de globalização, né, e neoliberalismo, que diz respeito justamente a um outro ciclo econômico, e a principal referência deixa de ser o Keynes e passa a ser o Schumpeter. Então, esse Estado schumpeteriano, ele passa a agir de outra forma, né, no contexto do neoliberalismo. E o direito também passa a agir de uma outra forma. Claro, não quer dizer que ele muda em todas as suas manifestações, seus campos, as suas áreas. Mas é claro, o modelo sai de um modelo, num primeiro momento, de Estado de Direito clássico, tem o problema da flexibilidade, esse direito não consegue lidar com a transnacionalização dos mercados que começam a surgir. Opa, modelo de direito reflexivo. Para quem já teve o prazer de observar isso muito bem, para quem não teve, não sentirá falta alguma, né? É um desses grandes momentos da filosofia da sociologia do direito que aparecem paradigmas. Direito reflexivo, aprendi isso aqui é o Gunther Teubner, aluno do Niklas Luhmann, e que depois somem, desaparecem. Isso diz muito sobre o tipo de diagnóstico que está ali presente, mas é aquele momento que fala, não, o direito resolve seus próprios problemas, né? Então, tem de fato uma série de problemas no campo nacional, o direito nacional não consegue se adequar às normas internacionais, tem um monte de empresas surgindo, oligopólio, as normas não coincidem, o que a gente vai fazer? Surge a proposta de direito reflexivo e aí por diante. Estou me referindo a isso para mostrar um pouco essas transformações, metamorfoses da própria reprodução sociojurídica ao longo da história do capitalismo. E onde eu quero chegar? Hoje. Por quê? Quando a gente fala sobre capitalismo financiarizado, sobre financiarização, mas acima de tudo, não apenas tendo como base crise de 2008, subprime, mas também com pandemia, né? A gente tem uma situação em que os estados, né, não só se superendividaram, né, com essas duas grandes crises, e isso é assustador, né, não tem nem 20 anos desde 2008, mas, para além disso, isso significou uma transformação e uma rearticulação do próprio Estado e do próprio direito. Hoje, há um debate muito importante chamado The Risking State, né? Que é a perspectiva que vai dizer como, no capitalismo financeiro de hoje, para garantir solvência para os mercados financeiros diante das crises, os estados atuam como garantidores do risco econômico, cada vez mais. O que isso significa na prática? Essa está muito abstrata. Na prática, é o Estado atuando para garantir que os ativos negociados em bolsa possam ter cada vez mais segurança jurídica. Como que ele vai fazer isso? Né? Garantindo uma série de expropriações de espaço público, né? De direitos, de reformas, para garantir justamente que haja espaço para a incidência da iniciativa privada, ditos em termos um pouco mais sinceros, para acumulação de capital, né? Então, esse momento, ele traz uma série de novidades quanto à forma como o direito opera. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Sei lá quantos minutos atrás, eu estava falando, olha, o Pátio Canes, ele parte de uma sociedade que é uma sociedade de troca de mercadorias. Isso está certo? Evidente. Isso continua válido? Evidente. Mas, hoje, quando a gente pensa em totalidade social, também é claro que os momentos do capitalismo hoje preponderantes são outros de imediato. Não quer dizer que eles não são importantes. Mas hoje é muito clara a expropriação absoluta de grande parte da classe trabalhadora e não só dela. Hoje é muito claro, num primeiro momento,
como existem formas de expropriação violenta do espaço, do meio ambiente, para garantir a acumulação de capital. Isso vem colocando uma série de perguntas sobre o próprio papel do direito. Será que o direito também não está atuando cada vez mais de uma forma violenta? E aí tem toda uma tradição que, recuperando Rosa Luxemburgo e atualizando os debates, está chegando um sociólogo chamado Klaus Doher, e vão falar, olha, tem uma tradição subversiva dentro do marxismo. Quem trabalha isso é um pessoal chamado marxismo aberto, são dissidentes da nova leitura de Marx, que justamente vão falar, olha, para além da acumulação de capital, a chamada acumulação primitiva, a chamada acumulação originária de capital, que são os métodos brutais a partir do qual eu garanto a expropriação da classe trabalhadora para garantir território, para garantir formas de acumulação privada, isso continua acontecendo. Existe toda uma tradição e diferentes leituras sobre a repetição da acumulação primitiva. Mas o ponto é, existem hoje contribuições que pensam o modo de produção capitalista em termos de um processo de acumulação entrelaçado. Há um momento de acumulação caracterizado pela troca de mercadorias, que é um momento de equivalência, mas há um momento de acumulação que depende essencialmente de expropriações violentas que fazem uso de um tipo de direito bastante específico, que é o tipo de direito que o próprio Marx analisa no capítulo 24 da edição em português do Capital, livro 1. Ele explicitamente se refere a como o direito opera ali de uma forma diferente, de uma forma explicitamente violenta. Isso enseja hoje alguns debates sobre como, num contexto de não apenas crise financeira, crise social, crise climática, crise de tudo, crise tecnológica, de energia, o Estado atua cada vez mais como um de-risking state, uma forma de garantir essas expropriações, e por meio disso como um direito que é cada vez mais repressivo e que vai atuar não tanto pelo reconhecimento das liberdades e igualdades, mas muito mais como uma forma de expropriação muito clara e instrumental para garantir fins de segurança de acumulação de capital. E aí, lembrando, você está falando de capital financeiro, não é necessariamente capital apenas, né? Entra toda a discussão sobre capital fictício, capital portador de juros e por aí vai. Por que eu disse tudo isso? Porque eu acho que essas questões abrem o horizonte, né, e permitem indagações, aproximações ou afastamentos sobre a crítica marxista do direito de matriz pachupeniana. Eu mesmo a considero, essa é a minha opinião particular, né, ela não apenas válida, mas ainda a mais importante, aquela que melhor nos ensina o caminho da radicalidade da crítica marxista do direito. E eu acho que ela tem muito, né, a dialogar com essas leituras, esses diagnósticos atuais, que se pautam muito por uma leitura de forma-valor, né? E que por isso mesmo podem nos auxiliar a fazer daquele projeto de crítica que o próprio Pachupeles iniciou, né? Fazer daquele esboço, que é muito mais do que um esboço, evidentemente, algo que consiga nos orientar para os novos caminhos de uma crítica marxista do direito, que hoje também precisa olhar para essas questões tangentes, né, bastante concretas, de uma sociabilização cada vez mais caracterizada por violências e expropriações sem qualquer disfarce, né? Acho que isso tudo traz uma série de oportunidades para que a gente pense o legado do Pachupeles e como a gente pode avançar no estudo e na elaboração de uma crítica marxista do direito. Acho que teria outras questões para colocar, mas acho que no geral era isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo desde já pela atenção, pela paciência e me colocando à disposição para aquilo que vocês julgarem como sendo mais pertinente. Obrigado.